Faixa de pedestre, ok. Sinalização, ok. Mas e aí, a consciência da população? A sua consciência, motorista, como ela anda? Parece que aqui em Mococa muitas pessoas precisam levar um puxão de orelha, porque a multa nem sempre é o que funciona. Célia, toda vez que você vai vir aqui no centro da cidade de Mococa, você segue essa tradição, é todo desse sistema? Tudo desse sistema, quando a gente acha a vaga, né? Porque é bem difícil achar a vaga e fica bem complicado. Essa vaga, como eu falei para o Ailson, ela é muito boa para mim. Como eu recebo no banco da Caixa, fica mais fácil para mim descer. Mas é bem difícil achar ela. A gente tem que pôr o carro longe e subir até a Caixa. Então fica bem complicado, porque o pessoal usa a vaga, né? E fica difícil para mim. Você já se deparou com uma pessoa que não era cadeirante, uma pessoa que não precisava utilizar essa vaga, nessa vaga? Sim, várias vezes. Inclusive, já teve vez da pessoa estar na vaga com o carro aberto e na porta, ou fumando, alguma coisa assim. Não sei se está esperando alguém, eu sei que está usando a vaga. E você vê que não tem nenhuma deficiência, nem é idoso, essas coisas. Nós vimos que a gente ali parou o trânsito para você também atravessar. Se ela não estivesse ali, como é que seria? As pessoas não deixariam atravessar, não esperaria. Eu teria que esperar eles. Devido eles veem que estava filmando, então ele parou lá e ficou esperando, mas isso não acontece. Eles sempre vêm e eu é que tenho que ficar esperando na faixa. Esse sistema veio com essa mudança que, na verdade, assim, a gente vê que a população precisa ter mais consciência, né? Vaga para idoso é para idoso, a vaga para o deficiente é lei, né? As pessoas têm que tomar consciência que se está determinado na placa vaga para deficiente físico, ela é exclusivamente para deficiente físico com credencial. Sem credencial você não pode parar. Se a placa está determinada que é para idoso, ela é somente para idoso, ela não é para outro fim ou para outro veículo ou para outro usuário. Então a gente precisa começar a respeitar, né? Se está escrito na placa, está regulamentado na placa, as pessoas têm que tomar consciência. Porque quando você vê na prática o ato de um cadeirante que precisa da vaga e ele não consegue a vaga para fazer o seu corre do dia, ir ao banco, ir a uma lotérica ou ir ao mercado, a gente vai começar a tomar consciência de quando parar na vaga, a gente pensar duas vezes em parar sem ter a necessidade de usar aquela vaga. Você está falando essa questão de deficiente ser do deficiente, idoso do idoso, porque acontece muitas vezes a gente vê que eles não localizam, não encontram a vaga, que a vaga deles está sendo ocupada por outra pessoa que nem sempre é um deficiente ou um idoso, eles acabam estacionando um no lugar do outro, né? Isso mesmo. Hoje, pelo código, a gente tem que, no centro da cidade, a gente precisa deixar regulamentado 2% das vagas do centro para deficiente físico e 5% das vagas para idoso. Então, uma porcentagem de 2% para os idosos, você pega aí 10 vagas, você teria que ter, no mínimo, uma vaga para deficiente físico e 2 ou 3 para idoso. Então, o que as pessoas têm que tomar consciência é que as vagas de deficiente físico, elas são menores do que a de idoso. Então, por ser menor, você precisa deixar essas vagas ocupadas, você não pode usar essas vagas, né? E aí quando a gente se depara com uma situação em que a pessoa roda o centro inteiro e não consegue achar o espaço que é dela, que é definido para ela, que foi projetado para ela, próximo do banco, para facilitar um pouco mais a vida dessas pessoas, aí a gente começa a entender o porquê que você não deve parar, mas de maneira nenhuma. Nem que se você fale assim, foi um minutinho, foi para levar alguém no banco, foi para pegar um documento, não é para um minutinho, porque se fosse para parar por um minutinho, estava escrito na placa. E agora sim está escrito na placa que não é por um minutinho e a pessoa vai estar ciente do valor que isso vai custar, né? Isso não é uma regulamentação do Detran, do Denatran, do Contran, na verdade é um educativo, né? Para que a pessoa quando parar numa vaga dessa, para que ela bata o olho na placa, para que ela leia a placa e que ela já pegue na visão direta qual é o valor que ela vai receber em dinheiro, né, que vai ser tirado dela em dinheiro caso ela pare naquela vaga. Hoje, parar numa vaga de idoso ou deficiente físico custa para você R$ 293, 7 pontos na tua CNH, uma multa gravíssima. Então eu acho que o educativo é bom, mas a consciência da pessoa que para nessas vagas indevidas, eu acho que é necessário.
E muitas vezes acontece isso. Vocês se depararam com isso, você estava fazendo aí um balanço da quantidade de multas que geraram. Eu sei que ninguém quer multar, né? Na verdade, quer fazer funcionar o que é lei. É verdade. A gente tem fiscalizado sim, a gente tem colocado a tolerância, mas o nosso número de funcionários ele é pequeno para você ficar 24 horas em cima dessas vagas. O que precisa é as pessoas tomar consciência, né? São 2 vagas que você não deveria ocupar de maneira nenhuma. Primeiro, a vaga do deficiente físico. Essa, se você não é usuário da vaga, se você não tem credencial para ela, não use. E a outra seria do idoso, né? Só num dia, na semana passada, nós fizemos 11 multas aqui no centro de idoso e deficiente físico, de pessoas paradas nessas vagas indevidas, né? A gente tem uma tolerância que todos os agentes colocam de 2 horas no para-brisa, né? Então, às vezes o idoso para o carro dele, ele fica até preocupado. Mas o papelzinho que a gente coloca é porque ele só tem 2 horas para ficar naquela vaga, né? Depois de 2 horas ele precisa desocupar, porque outra pessoa precisa usar, né? Então vira ao centro, vira ao comércio, mas vira assim, com a consciência que você tem 2 horas para usar aquela vaga. Dá para ir no banco, dá para ir na lotérica, dá para ir no mercado, e aí você vai começar a fazer com que o trânsito, com que a lei comece a funcionar. Cada um na sua vaga, né? E cada um respeitando a vaga do outro. O deficiente físico não vai usar a vaga do outro, ele vai usar a vaga que é dele, por direito, né? Por direito é dele, né? Bom, a gente estava conversando aqui, falando que muitas vezes a consciência só funciona quando ela dói no bolso. Um exemplo aqui, enquanto estávamos conversando aqui, uma cena que não é comum em Mococa. Pararam para pessoas atravessar na faixa de pedestre. Precisamos colocar uma câmera aqui para que isso funcione por mais vezes, né, Ailson? A gente já tem câmera no centro, principalmente nesse ponto aqui, a gente monitora lá de dentro da GCM, né? Então a gente consegue perceber se essas infrações estão acontecendo. Mas assim, a consciência, ela é aos poucos, né? Mas ela precisaria ser aos poucos e definitiva. As pessoas teriam que tomar consciência que não é porque uma câmera, não é porque um agente, não é porque um fiscalizador está próximo de uma vaga ou próximo de uma faixa de pedestre, que você precisa obedecer, né? A gente precisa nos dar o exemplo, nos dar a educação e mostrar que somos educados, né? Toda pessoa que visita a nossa cidade, se ele se deparar com você parando para ele enquanto pedestre, ele vai ter o maior prazer de voltar, né? Então nós somos um povo educado, nós somos um povo bem preparado para o trânsito, mas a gente precisa começar a obedecer às leis do Código de Trânsito Brasileiro, né? E hoje o nosso foco aqui é pedir para você, nem por um minutinho, pare na vaga do deficiente físico, né? Não pare, né? A vaga está livre, deixe ela livre, porque no momento em que você ocupar, a pessoa que é usuária daquela vaga, que precisa daquela vaga, vai chegar para ocupar e você vai estar lá ocupando ela. Então, às vezes, um minutinho para mim, Michele, pode ser uma eternidade para uma outra pessoa que precisa da vaga.